Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra. Nós ainda estamos vivendo o tema do Deus do extraordinário. Na semana passada eu falei do maior evento, o evento mais extraordinário da história, que foi, vocês lembram o que foi? Misericórdia. Eu vou pregar então o que eu preguei na semana passada. A cruz. A cruz foi o evento mais extraordinário da história. Dividiu a história, apontou para a história. Não só dividiu, como ela nos trouxe de um passado apontando para a cruz, e ela nos mantém hoje no presente olhando para a cruz. Porque a cruz aponta na direção da nossa salvação. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o extraordinário de Deus nas nossas vidas. E eu prometo não demorar como eu demorei domingo passado, porque eu fui repreendido e fiquei de castigo em casa, porque eu preguei 58 minutos. Então diz para o teu irmão do lado aí, relaxa que não vai demorar nada. Pode falar, relaxa aí, irmão, que não vai demorar nada. Quando vê, já foi. É tipo o dentista, quando vai no dentista, quando vê, já foi. Amém? Eu quero ler com os irmãos, quero ler com a igreja. Ezequiel 37, nós vamos ler uma parte agora, mas vamos ler do 1 ao 14. Você que tem sua Bíblia e consegue enxergar, você que não tem a sua Bíblia e quer ler no telão, ou você que tem sua Bíblia no smartphone, pode também abrir, enfim. Amém? Todos acharam? Amém? Se ninguém falou amém, então todo mundo achou. Vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou ao vale cheio de ossos. E ele me fez andar entre eles. Havia muitos ossos espalhados pelo chão. Estavam completamente secos. Então me perguntou: Filho do homem, poderão esses ossos voltar à vida? Respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Até aqui por enquanto. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E nessa noite, ó Pai, assim como o Senhor falou o coração do profeta Ezequiel, nós também, ó Pai, queremos ser tratados por ti, Senhor, através dessa palavra. Que o Senhor seja o filtro, ó Pai, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu ouvi da sua boca, ó Pai, para aquilo que os irmãos precisam, ó Pai, ser ministrados por ti mesmo. Em nome de Jesus, amém. Se nós perguntarmos sobre o capítulo 37 de Ezequiel, na maioria das pessoas que conhecem essa passagem vai dizer, é a história do Vale dos Ossos Secos. E os nossos olhos, e na maioria das vezes, eu até já... pouco tempo atrás eu acreditava que o Vale dos Ossos Secos existiram. Que o profeta andou mesmo lá, que Deus levou ele lá e andou lá no meio do vale. Porém, é uma visão. Então assim, para nós aprender um pouco, o profeta foi levado em visão. Então que isso fique bem claro, o texto narra tranquilamente assim, uma viagem, não é uma viagem física, é uma viagem de visão. Trata-se de uma visão profética concedida pelo Espírito Santo de Deus, para a vida do profeta. O profeta Ezequiel profetizou na Babilônia no ano de 597 a.C. Ele era conterrâneo de Daniel e Jeremias. É o profeta que se moveu e escreveu o livro dele. Se nós ler o livro, a história de Ezequiel, nós vamos ver que tem várias visões. Deus falava com Ezequiel através de visões. Uma vez, Deus visitou Ezequiel e disse assim, olha, pega o rolo de Lamentações, pega esse livro e come. Mas isso era numa visão. E enquanto ele comia o rolo, era Lamentações e Juízes, ele comeu o rolo, ele sentiu o gosto de mel. E aquilo significava que não era, Deus estava separando o profeta não só para saber a palavra, mas para que a palavra fizesse parte da vida dele. Para que não só ele falasse, mas que ele vivesse a palavra. E não tem a ver com o texto de hoje, mas eu quero falar para você, coma a palavra do Senhor, mas não só coma, viva a palavra do Senhor. Porque quando nós vivemos, nós vamos saber o que é o doce da palavra do Senhor.
Mesmo em dificuldades, mesmo em dias de lutas, nós vamos ser tratados pelo Senhor. Então quando você ouvir essa história de comer a palavra do Senhor, é sobre isso. Coma, tenha ela em você, para que as pessoas possam ler você, ler a sua vida. Amém? E o profeta Ezequiel, ele estava lá na Babilônia, o povo de Israel estava preso, escravizado já há 400 anos. Imagine comigo, 400 anos, eram algumas gerações de filhos, netos, bisnetos, que não viram o agir de Deus para todo o povo. Eles já tinham deixado a Canaã, eles tinham sido levados cativos. E eles não acreditavam mais em Deus. Apesar dos profetas se moverem, dos profetas falarem, os profetas serem a representação de Deus naquele lugar, na Babilônia, muitos deles desacreditavam. E até oravam dizendo: o Senhor esqueceu de nós. O Senhor não existe. O Senhor esqueceu de nós. Quantas vezes eu e você já fizemos essa oração? O Senhor não existe. Eu estou aqui duvidando comigo mesmo que o Senhor não existe. Às vezes nas dificuldades tão bestas que aparecem na nossa vida, mas o Senhor, Ele não fala comigo. Ele fala com tantos outros, mas Ele não fala comigo. E nós desacreditamos que Deus existe. Mas eu vou dizer para você, irmãos, Deus havia feito uma aliança com aquele povo. Talvez Deus fez uma aliança comigo e contigo também. E se Ele está em silêncio, não é porque Ele não nos ama, é porque Ele está observando o processo das nossas vidas. Nós cremos num Deus de processo, nós já falamos sobre isso. Quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe para o deserto. E eu lembro muito bem uma frase que me marcou, que Deus não tem pressa de fazer um homem para a eternidade. Então se você está vivendo no silêncio de Deus, eu sei que é difícil, eu sei que é angustiante não ouvir Deus falar. Mas se você um dia convidou Cristo para morar na sua vida, apenas creia que você não está sozinho. Ele está fazendo um processo na sua vida. E no processo muitas vezes é silencioso. É silencioso. É doloroso. E o profeta Ezequiel, pelo que dá para entender a história, ele também se colocava nesse lugar às vezes. Apesar de Deus falar com ele através das visões, ele ouvia o povo reclamando. Ele ouvia o povo dizendo: nós estamos esquecidos. Ele ouvia o povo dizer: Deus não existe porque não responde a nossa oração. Mas antes de Deus levantar aquele homem para profetizar o que Deus estava preparando, primeiro Deus precisava mudar a vida do profeta. Deus precisava mudar a visão do profeta. E eu quero dizer para vocês que um Deus extraordinário, Ele muda as nossas perspectivas antes de mudar as circunstâncias. Ele muda a nossa visão antes de mudar o ambiente. Veja o que ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. Eu falo por muitas vezes essa palavra, e que é uma palavra que eu gosto muito. Entregar a nossa vida ao governo do Senhor. Quem já fez isso? Já entregou a sua vida para o governo do Senhor? Esse profeta, quando ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, ele estava dizendo: eu entreguei o governo da minha vida nas mãos do Senhor. Outro lugar que eu posso observar que esse profeta estava, era num lugar de oração. Porque ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim. Você não está andando na rua, até pode acontecer, e a mão do Senhor te levar para outro lugar, tu fica parado no meio da rua, vai, depois volta. Geralmente as visões, os sonhos, são quando você ora e vai dormir, ou quando você está orando, que Deus fala, se revela. O cotidiano dos profetas daquela época era uma constância na presença do Senhor. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Eu acredito que ele orava muito mais. 3 vezes era o que ele tinha de compromisso, mas ele passava a orar muito mais. Esses dias nós estivemos num lugar onde o preletor falava sobre oração. E eu fiquei chocado em saber o quanto nós oramos para um Deus vivo parecendo um Deus morto. Foi isso que ele falou na palavra, né? Nós oramos para um Deus vivo como se ele fosse morto.
Ao ponto que outras religiões, tem religião que ora 18 vezes por dia, isso é regra. 18 vezes por dia. Tem algumas que é 5, tem algumas que é 3, tem algumas que é 8. E eu vou dizer para você, cristão, quantas vezes tu tem orado por dia? Tem algumas religiões que param tudo o que estão fazendo, colocam o tapetinho no chão e se ajoelham. Não interessa. Eles oram para um Deus morto como se ele estivesse vivo. O nosso Deus está vivo e nós oramos ao nosso Deus como? Como se ele estivesse morto. Uma vez por dia na hora do almoço e olhe lá. E ainda aquela oração da fome, né? Jesus, obrigado por esses alimentos, amém. Tem uns que fazem assim, ó, valeu. Não é assim. Eu lembro que quando me converti, falava essa história de orar de joelhos, né? E eu vi o meu irmão orava, o meu irmão mais velho orava de joelhos e eu tentava fazer isso. Eu estudava à noite e eu começava a orar de joelhos e eu ia subindo na cama, escalando a cama. E quando eu dava o amém, eu nem chegava no travesseiro. Eu já estava dormindo, de tão cansado e desconcentrado que eu estava. Esse profeta, eles tinham uma rotina diária de oração, de entrega, de jejum, de busca. Porque eles tinham a responsabilidade, presta atenção nisso, a responsabilidade de ser a boca de Deus aonde eles estavam. E não era de qualquer forma. O profeta Ezequiel, Deus mandou ele fazer um bolo, e o bolo não era com ingredientes agradáveis. E ele comeu o bolo. Ele negociou com Deus, mudou um pouco os ingredientes, porque não era legal o primeiro ingrediente que Deus ofereceu para ele. Depois Deus mandou ele dormir amarrado. 49 dias de um lado, 200 e poucos dias do outro. Obedeceu, Deus recolheu a esposa desse profeta, para fazer ele sentir as dores. E mesmo assim ele estava sob o governo de Deus. A mão do Senhor levou ele, para mudar a perspectiva dele. E eu vou dizer para você, profeta, que nós somos chamados para ser profetas nesse tempo, para ser pastores nesse tempo, para ser líderes nesse tempo, para ser pessoas que mudam o ambiente. Mas como esse profeta precisava levar uma mensagem, eu e você precisamos levar uma mensagem hoje. E eu vou dizer para você, o profeta não escolhe o cenário. Se ele está sob o governo do Senhor, ele apenas obedece. Ele não define o caminho, ele não controla as experiências. Ele simplesmente deixa ser levado pelo Senhor. Nós olhamos para a história, nós vamos ver Abraão foi conduzido pelo Senhor, Moisés foi conduzido pelo Senhor, Pedro precisou sair do barco para ser conduzido pelo Senhor. Tantos deixaram o seu conforto para correr na direção daquilo que o Senhor estava ordenando para eles. O extraordinário não nasce na maneira a qual nós olhamos ou observamos os ambientes. O profeta estava olhando um ambiente de morte. Ossos secos. Aquilo não era bonito. Agora Deus coloca dentro do profeta o olhar do que Deus estava vendo. Deus estava vendo algo que o profeta não conseguia enxergar. Agora eu pergunto, e se o profeta dissesse, Deus, eu só vejo morte, eu não quero estar aqui. Até porque estar num lugar de morte para o profeta era proibido naquela época. Ver ossos, cadáveres, eles não podiam tocar porque se contaminavam. Se a circunstância que Deus está apresentando para você parece um vale de ossos secos, o que você vai dizer, Senhor? Eu não quero isso para a minha vida, muda isso, me coloca num oásis, um lugar com água verde, umas árvores bonitas. E aí Deus vai dizer, não, mas o que eu vejo não são ossos secos. Agora, para nós poder enxergar o que Deus vê, nós precisamos primeiro ver Deus. Há pessoas, assim como eu fiz muitas vezes, pedindo para que Deus transforme a circunstância. Enquanto Deus de verdade quer mudar a minha vida, mudar o meu jeito de ver, mudar a minha visão, o meu ângulo de vista. Porque Deus sabe uma coisa que nós não sabemos. Muitas vezes, se Deus nos presentear com uma mudança de cenário, talvez nós vamos continuar fazendo os mesmos tipos de erros.
Se Deus tivesse falado para o profeta, eu vou te levar para um lugar bonitinho, e você vai se sentir confortável lá, tropical, vai ter uma água de coco. Para o profeta ia estar ótimo, e ele não ia precisar se indignar com nada, ele não ia ver nada, não precisava mudar nada. Agora, se Deus nos mostra um vale de ossos secos, é porque Ele quer nos mostrar o que Ele está vendo, mas para isso, primeiro, Ele precisa mudar o nosso coração. Mudar o nosso jeito de ver, mudar o nosso jeito de pensar. Porque se Ele não mudar o nosso jeito de ver, nós vamos continuar errando nas mesmas coisas. Eu vou dizer para você, não se desespere quando o Senhor te levar frente a frente no vale dos ossos secos. Não se desespere se o Senhor levar vocês a situações onde parece que não tem mais saída. Ossos secos. O Senhor está vendo além. Aquele povo orava dizendo, o Senhor esqueceu de nós. Eles estavam como se tivesse um muro na frente dos olhos deles. E Deus chama o profeta para dizer, olha além dos muros. Eu vou te fazer enxergar além dos muros. Talvez a nossa situação seja difícil. O profeta também estava vendo só o muro. E ele precisava ser transformado. E eu vou dizer uma coisa que Deus encontrou em Ezequiel. Alguém que responde com humildade. Eu e você precisamos ser gente que responde com humildade. Porque Deus não procura pessoas que têm em si autossuficiência. Veja que a pergunta que Deus faz. Filho do homem, poderão esses ossos voltar à vida? Deus sabia da resposta. A pergunta não era para informar a Deus. A pergunta era para revelar o que Ezequiel estava vendo. E como Ezequiel via Deus. Ele responde, soberano Senhor, só tu sabes. Aqui talvez está um modelo de resposta mais maduras que nós vamos encontrar ou aprender através da Bíblia. Ele não tenta parecer espiritual, ele não tenta impressionar a Deus, ele não tenta ser inteligente demais. Ele simplesmente confia em Deus. Senhor, tu sabes. Hoje em dia nós estamos cercados de líderes que sabem tudo. Espiritual, uau, 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 como diz o Luiz Hermínio. Tudo é do capeta. Não toma coca, que a coca é do capeta. A coca do capeta. Se eu comprei a coca, ela é minha. O capeta que compra é dele. Tira os olhos da minha. Tudo, espiritualizam tudo. Tudo, tudo, tudo. Sendo que o que o Senhor está buscando são pessoas humildes que dizem, Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Tu sabes o que vai acontecer amanhã. Tu sabes o que tem para depois do muro, Senhor. Ele reconhece a divindade de Deus e a soberania divina nessa resposta dele. Tu sabes. Tu sabes. Ele foi maduro. E talvez o Senhor hoje está perguntando para nós se nós temos essa maturidade. Eu sinceramente eu não sei o que você está pedindo para Deus. Nem sei se está pedindo alguma coisa. Mas eu tenho certeza para você disso. Que o Senhor está procurando no coração, no seu coração, a humildade. O Senhor está olhando para dentro de você, vendo se tem aí alguém humilde. Talvez o processo vai demorar muitos anos. Ou talvez a tua salvação tenha a ver com esse processo. E você está lá dizendo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Talvez é hora de parar de orar, dizendo, Senhor, eu preciso disso. Senhor, tu sabes. Eu tenho cada vez mais aprendido com a oração de Jesus no Getsêmani. Senhor, seja feita a tua vontade. Ele ensinou, inclusive, nós orarmos assim. Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque eu mesmo não sei nem caminhar direito, Senhor. Eu nem sei para onde eu iria. Se o Senhor não estiver no governo da minha vida, eu nem sei para onde eu vou parar.
O profeta não tentou ter performance diante de Deus. Ele simplesmente disse: Senhor, tu sabes. Nós achamos que nós conhecemos Deus. Santo Agostinho escreveu: se você acha que compreendeu Deus, aquilo que você compreendeu não é Deus. Nós não precisamos, irmãos, explicar Deus. Nós não precisamos entender como Deus está se movendo. Nós precisamos é deixar Deus mover através de nós. Humildade não é pensar menos de nós. Humildade é reconhecer que Deus é maior que nós. Não é nos desprezar, não é nos menosprezar. Humildade é reconhecer que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Em todo o tempo. Terceiro ponto. Deus realiza o extraordinário através da obediência contínua. Depois da pergunta vem a ordem: profetize. Ezequiel podia dizer: não vou profetizar, eu só vejo morte, eu só vejo desgraça nesse lugar, eu não preciso profetizar. Ele não tenta adaptar, ele não faz outra pergunta, ele simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Profetize, e veja que há dois momentos onde ele profetiza para os ossos se juntam e ele manda profetizar sobre a vida. E aqui há uma riqueza no texto, porque Deus estava ali afirmando para ele: profetiza dos quatro ventos, virá um sopro de vida e encherá de vida esses cadáveres. Ali Deus estava dizendo: eu vou lembrar para você, profeta, que eu sou o Deus que soprei vida quando eu fiz o homem. A profecia estava ali dizendo assim: eu vou lembrar você que eu estava lá quando tudo começou. E eu soprei vida sobre Adão. Então, se você está aí com medo, lembre-se que Deus soprou vida em mim e em você. O mesmo Deus que estava lá no primeiro dia é o Deus que está aqui conosco. É o Deus que estava lá com o profeta, ensinando ele, instruindo. Mas o que eu quero aprender com você nessa noite? Deus, para mudar a consciência e o coração daquele povo de Israel, ele precisou primeiro mudar a consciência e o coração de Ezequiel. Ele precisou fazer com que Ezequiel olhasse pela visão de Deus. Nós cantamos uma canção que eu acho incrível, eu gosto muito dela. Só quero ver você. E tem uma parte da canção que diz assim: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. O profeta, para voltar e anunciar que aquela visão era sobre o povo de Israel, Deus estava dizendo: aquele povo que está dizendo que eu estou como morto, como ossos secos, vá lá e diga para eles que eu tenho vida, eu posso dar a vida. Mas para isso, Ezequiel precisou ser mudado. E agora eu quero trazer para os dias de hoje. Eu e você temos orado para mudar ambientes. Eu e você temos orado para mudar as nossas famílias. Eu e você temos orado para mudar a nossa situação. Eu e você temos orado por tantas outras coisas. Mas eu vou dizer, se nós não mudarmos, nada vai mudar só porque nós oramos. O coração do profeta foi mudado por aquela visão do próprio Deus. Eu e você, se queremos mudar algum ambiente, nós precisamos ter o nosso coração transformado, mudado por Deus, enxergar como Deus enxerga. E não é fácil, irmão. Não é fácil. Porque talvez, eu vou fazer uma pergunta para vocês que é de certa forma dura. Como que eu e você olharíamos para um assassino? Como eu e você olharíamos para um assassino? O cara matou 2, 3, 4, 5 pessoas. E ele está aqui. Primeira coisa, nós julgaríamos. Agora, se nós olhar com os olhos de Deus, como nós olharíamos para ele? Nós o amaríamos. Eu estou usando ainda uma coisa não tão grave,
porque poderia ser um estuprador. É difícil nós nos colocar na ótica de Deus, porque nós queremos ser júri, nós queremos ser juízes. Eu e vocês fomos chamados para esse tempo, para fazer a diferença onde nós estamos. Na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, nos lugares onde você vai. Mas eu vou dizer para você, Deus não vai mudar o ambiente sem antes mudar você. O profeta, ele precisava daquela visão para entender que era o próprio Deus que estava cuidando do povo a qual ele pertencia. Eu e você, será que somos profetas dentro da nossa casa? Nós queremos mudar a nossa esposa, nós queremos mudar o nosso filho, mas nós não nos sujeitamos ao processo de sermos mudados. E eu vou dizer, Deus já tem visto a mudança nos outros, mas não em nós. A plenitude tem a ver com deixar Cristo mudar o jeito em que nós olhamos. E só existe um jeito: ser parecido com Deus. Eu falei isso e vou repetir. Quer ver? Você quer ver? Você gostaria de enxergar com os olhos de Deus? Você gostaria de ver com os olhos de Deus? Então primeiro você precisa ver Deus. Para você enxergar com os olhos de Deus, você primeiro precisa contemplar Deus. Porque senão você nunca vai entender. E talvez nós vamos gastar uma vida inteira correndo atrás do nada. Porque nós achamos que tudo tem que mudar à nossa volta, mas nós não entregamos o nosso coração a ser mudados pelo Senhor. Para mudar ambientes, irmãos, para mudar os ambientes a qual nós tanto oramos para que sejam mudados, primeiro precisa mudar o nosso coração, a nossa visão. Nós precisamos nos converter de verdade. O povo andava no deserto e eles queriam que Moisés conversasse com Deus porque eles estavam com medo de conversar com Deus. Será que eu e você não estamos buscando os profetas mais do que buscando a Deus? Aquele povo ficava curioso para saber o que Deus estava falando com Moisés, sendo que Deus já tinha convidado eles para conversar. Pessoalmente eles não quiseram. Talvez nós estamos vivendo assim, buscando o profeta, buscando a cura, buscando o santo, buscando. Talvez até nós vamos ouvir Deus falando através da vida dos outros. Mas Deus não quer só falar através da vida dos outros, Ele quer falar através da sua vida. O convite é para todos. Não existe o mais, o menos privilegiado. Existe aquele que entendeu o chamado da cruz. Talvez Deus vai te levar na frente do vale de ossos secos para dizer: você precisa ver o que eu estou vendo. O profeta só viu osso, eu vi carne humana, eu vi gente se levantando e eu soprei o vento do Espírito. Eu e você nessa noite, nós precisamos entender de verdade que o maior milagre de todo esse capítulo 37 não aconteceu com os ossos, não aconteceu só com o povo, aconteceu com o profeta. Porque Deus estava querendo mostrar para o profeta quem Deus era. Antes de transformar Israel, Deus precisava mudar a vida de Ezequiel. Deus precisava mudar o jeito que Ezequiel via. Deus precisa fazer isso conosco nessa noite. Deus precisa mudar o jeito que nós olhamos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Falei que quando vê já foi? Gostaria que você fechasse seus olhos um pouco. Feche seus olhos. Olhe para dentro do seu coração.
Se coloca no lugar do profeta Ezequiel agora. Talvez você está andando no vale dos ossos secos. Talvez você ainda não chegou no vale dos ossos secos, mas eu vou dizer, na nossa vida nós vamos passar por vales de ossos secos. Talvez hoje Deus não está perguntando para você como está a sua situação. Ele está perguntando, você está disposto a enxergar o que eu enxergo? Pare de olhar só para a sua situação, comece a tentar entender o que Deus está vendo. O que Deus está fazendo. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo para eu poder fazer também. Você está disposto a responder com humildade? Ou você quer se achegar a Deus cheio dos discursos, cheio das tuas razões, cheio das tuas vontades, cheio do teu eu? Você está disposto a obedecer até quando você não entende? Você está disposto a obedecer até quando você não entende? Porque talvez você está no vale dos ossos secos e você está dizendo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas se o Senhor te levou até lá, não é em vão. Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a maneira que você enxerga, para que você mude os ambientes onde você estará. Porque quando um homem aceita viver sobre a visão de Deus, ele deixa de ser apenas como espectador da história. Ele passa a ser um instrumento do extraordinário, e para que o extraordinário aconteça na vida dos outros também. Deus não mostrou essa visão para Ezequiel apenas para mudar a mente dele, porque quando ele entendeu, ele mudou a mente do povo todo. Quando Ezequiel entendeu o que Deus estava falando com ele, ele mudou a história da nação a qual ele pertencia. Ele mostrou uma visão que não só mudava o coração, mas transformava essa visão em postura. E aqui eu te convido, nós precisamos estar em posição diante do Senhor. Quando o homem muda a sua postura diante de Deus, Deus é capaz de mudar o destino de uma família, é capaz de mudar o destino de uma igreja, é capaz de mudar o destino de uma cidade, é capaz de mudar o destino de uma geração, de uma nação inteira. Simplesmente pela postura de um homem. Ezequiel voltou daquele lugar, daquela visão, e que se posicionou dizendo, eu quero e eu vou falar o que Deus falou comigo. Quantas vezes Deus tem falado contigo, e você só vai para casa e deita e dorme em cima daquilo que o Senhor está falando contigo. Irmãos, Deus não te escolheu só para mudar a sua vida. Pare de pensar isso, seria tão pequeno, tão egoísta. Deus te escolheu para mudar ambientes, para mudar situações, para mudar família, para mudar direções de pessoas que você ama e de pessoas que você nem conhece. Porque se você olhar com os olhos de Deus, por muitas vezes você vai falar desse amor para quem você não conhece. O extraordinário de Deus não é só quando Deus muda o mundo ao nosso redor, mas quando Ele muda a maneira a qual nós enxergamos. E nessa noite eu quero convidar você a enxergar com os olhos de Deus. Tem uma canção do Rodolfo, mais uma canção, que diz assim, deixa eu ver o que o Senhor está fazendo para eu poder fazer também. Eu quero ouvir o teu coração construindo. Eu sei que tem algo novo saindo à luz. Para Ezequiel talvez era, Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar a nação. Eu sei que o Senhor pode colocar de pé de novo a nação. E ele voltou convicto de que ele já estava vendo o que Deus estava fazendo. Talvez dentro da minha, da sua casa, nós precisamos nos posicionar para ver o que Deus vai fazer. E Ele vai fazer. Deus não mudou, meu irmão. O Deus que estava lá falando com Ezequiel é o Deus que está aqui falando ao seu coração, no meu coração hoje.
dizendo para nós, cobrando de nós uma posição, como profetas dessa geração, como profetas de Xaxim, como profetas da IBE. Pessoas que vão entender a visão do Senhor e vão dizer: eu preciso comunicar o que Deus está fazendo, porque Ele está preparando um lugar para aqueles que o amam. E nós estamos vivendo uma vida tão rotineira, tão ordinária, que nós paramos de enxergar o Deus extraordinário que existe. Nessa noite eu quero te convidar a se posicionar como homens e mulheres de Deus. Assim como o profeta Ezequiel voltou e anunciou para a nação o que Deus estava fazendo, Deus estava libertando, Deus estava resgatando, Deus estava tirando eles de ser cativos, escravos. Eu e você hoje precisamos nos posicionar como esse profeta, que vai chegar na nossa casa e vai dizer: ei, o Senhor está indo muito além do muro que nós estamos enxergando. Que vai chegar na faculdade, onde você estuda, onde você dá aula, onde você trabalha, e vai dizer: ei, o Senhor está preparando algo muito grande para frente, e eu não quero que você fique de fora. Essa noite o meu convite não é para que você venha à frente, talvez aqui, receber uma oração e dizer: Senhor, eu recebo o Senhor, eu aceito o Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, venha com uma posição, dizendo: Senhor, eu quero entender, eu quero ver como o Senhor vê, porque eu quero ser um agente de transformação aonde eu estiver. Aleluia, aleluia. É tempo de nós parar de viver um evangelho egoísta, aonde só queremos as coisas para nós. É tempo de nós ser agente de transformação, enxergar como Deus enxerga, amar como Deus enxerga, falar o que Deus quer que nós falamos. Mas se nós não nos posicionarmos, meu irmão, a vida vai passando e a vida vai passando. Talvez pessoas que nós amamos vão se perder, pessoas que nós amamos não vão encontrar esse caminho da vida eterna. Eu gostaria que você que quer receber uma oração nessa noite, você que entendeu essa mensagem, você que quer se posicionar como um profeta dentro da sua casa, você que quer se posicionar como um profeta onde você trabalha, você que quer se posicionar como um profeta onde você estuda, um profeta onde você estiver, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Não é para pedir nada, meu irmão, é para se posicionar. É uma oração de posicionamento. Porque você vai entender que quando você se posicionar, muitas coisas vão ser mudadas ao seu redor. Muitas coisas vão ser transformadas ao seu redor. O Senhor está buscando pessoas que se posicionam. Levante-se, levante-se, igreja. Levante-se, não fique parado nesse lugar. O Senhor está te incomodando agora porque Ele quer uma posição do seu coração. Ele não morreu só para te salvar, Ele morreu para salvar outras pessoas além de você. Seu evangelho já chegou no teu coração, agora já é sobre o outro, e o outro, e o outro. Faça a diferença. Seja o profeta de 2026, 2027. Profetize sobre a vida das pessoas que você ama.